Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos à graça e à paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos refletir, vamos falar sobre um pouco a palavra, a Escritura Sagrada, que muitos têm que falar e que não estão falando, estão esquecendo um pouco, né? Tem muita gente falando sim, gente. As igrejas, pessoas em casa, nos lares, mas ainda está faltando muito, certo? Falta muito, mas muito mesmo. Então, oração sem cessar não pode faltar, né, gente? Vamos lá? Vamos. Ali eu desligo. Vamos no livro de Atos 6, que fala sobre a prisão do Estevão, o adorador de Estevão. Quem conhece essa passagem aí na Bíblia sabe. Quem tem fome, quem tem sede, quem busca, quem está sempre aqui lendo a mensagem, a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus. Então está sempre sabendo, né? Já entende, só da gente chegar aqui e falar assim, Atos 6, já sabe. Versículo 8, já vai falar de Estevão, sobre Estevão. Que diz assim, a prisão de Estevão, no versículo 8. E Estevão, cheio de fé e do poder, fazia prodígios. Olha que maravilha! Fazia prodígios. E grandes sinais entre o povo de Deus. Ele fazia. Grande Estevão. No 9, e levantaram-se alguns que era da sinagoga chamada dos libertinos, dos serineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Estevão era muito invejado, sabe? Porque ele amava muito Jesus. Ele defendia Jesus de tudo quanto era jeito. Então o povo não gostava. Essa gente que nós conhecemos, que é a escritura que fala, que sempre existiu e ainda existe, tá? Meu povo, nós não estamos falando de brincadeira, não. Nós estamos aqui dizendo a verdade. Simplesmente a verdade. A Bíblia não mente, nunca mentiu. Então, não foi fácil naquela época para Estevão fazer o que ele fazia, defender, brigar por causa de Jesus, brigar assim, no sentido da palavra, né? Não é em agressões, não. Ele sempre estava ali pronto para defender nosso Senhor, no qual hoje tem e falta muitos. Enquanto muitos estão por aí pregando, estão por aí orando, estão por aí levando ele, outros estão. Infelizmente, é a vida. Né? E levantaram-se que eram da sinagoga chamada dos libertinos, alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão, que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Olha, eles não podiam
tá? Resistir à sabedoria e ao espírito com que o Estevão falava, que era com o espírito de Deus mesmo. Ele era usado, ele sempre foi usado por Deus. Então, pessoas assim até hoje, temos pessoas assim, tá? Pensa você que não, que tem várias. Tem aqueles lobos vestidos de cordeiros, mas também temos também os verdadeiros, tá? Então, subornaram uns homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra a Deus, né? É como se pagasse alguém para dizer que ele estava fazendo esse tipo de ato, né? Estavam falando blasfêmia, estava falando mal, estava falando coisas erradas, coisas ridículas, horrorosas sobre Deus e sobre Moisés. E ele não faria isso. E exercitaram o povo, os anciães e os escribas, assim investindo contra ele, e arrebataram e o levaram ao conselho e apresentaram falsas testemunhas, como sempre, né, gente? E dizendo: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei, porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno, o Nazareno, que chamava Jesus de Nazareno, né? Esse Jesus, o Nazareno, deixa eu pegar mais de um. Esse Jesus, o Nazareno, fininho, há de destruir este lugar e mudar os costumes. Todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha que benção, que maravilha. Aqueles que estavam lá, que eles estavam falando essas coisas dele, olharam para ele e viram no rosto dele como o rosto de um anjo. Ele foi transformado em anjo naquela hora. Tá? Então, gente, nós temos que estar sempre com a espada na mão. Nós sempre temos que estar lendo. A espada que eu falo é isso aqui, a palavra de Deus. Está lendo, está sabendo que isso aqui foi o que aconteceu. E aconteceu muito mais, tá? Vira o seu rosto como o rosto de um anjo. A defesa de Estevão, no Sinedrério, ele disse: o sumo sacerdote, porventura, é isto assim? E ele disse: homens, irmãos, pais,
ouve, ouve. E Deus, o Deus da glória, apareceu a nosso pai Abraão, estando na Macedônia, antes de habitar em Ara. E disse-lhe: sai da tua terra e de dentre a tua parentela, dirige-te à terra em que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Ara, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o tirou, que seu Deus o tirou que seu pai faleceu, Deus tirou deste para esta terra, que habitarás agora, desde que habitará agora. E não lhe deu nela nem em herança, nem ainda o espaço de um pé. Mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dela a sua descendência, não tendo ele ainda filhos. Porque a descendência de um homem, a descendência de uma mãe, a descendência nossa é os filhos. Então Deus prometeu. Você já sabe que uma família ela é gerada assim, né? Nós tivemos tataravós, bisavós, todos eles até chegarmos a nós hoje, aonde nós estamos, de nós passarmos para os netos, filhos e sucessivamente é uma linhagem. Então nós sempre temos que ver família dessa forma, dessa maneira, não há outro meio de ver, porque foi assim que Deus fez, foi assim que Deus criou. Tá? A nossa descendência. Nós somos descendentes, primeiramente, de Jesus, pelo sangue dele que nos lavou, que nos curou, que nos livrou do pecado. Ainda somos pecadores, mas nos livrou para habitarmos e estarmos aqui hoje, com vida e falando sobre o amor dele, estarmos aqui na terra, porque senão não estaria, não. Amém? Essa é a verdadeira verdade. Nós temos muito, mas muito mesmo para agradecer a esse Deus maravilhoso. Não tendo ele ainda filho, né? E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam, porque o povo maltratariam ele por 400 anos. Você já pensou ser maltratado 400 anos? Hoje o povo não vive nem, né? A gente ora e pede a Deus para chegar aos 60.
que aos 400 anos antigamente vivia na época de Cristo. Sim, vivia até aos 400 anos ou mais, igual a Abraão, nosso pai da fé, da sabedoria. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão nesse lugar. E deu-lhe a aliança de circunção, assim gerou a Isaque e a circundou ao 8º dia Isaque e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, como sempre houve, né? E existe até hoje, infelizmente. Muita inveja. É no trabalho, é na família, aonde você vai, temos que estar sempre orando e se vigiando, porque a inveja, ela reina entre os povos desde aquela época até os dias de hoje. Nunca acabou e nunca vai acabar. E a inveja não é de Deus. Você lê lá em Levítico, você vai ver. A inveja, a mentira, não é de Deus. Tá? Nunca foi e nunca será. Sim, lá de cá que eu tô procurando lá de lá. Venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou de todas as suas atribulações. E lhes deu a graça de sabedoria. Ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande da tribulação em nosso país. Não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. Por isso que eu falo que o trigo é um alimento muito sagrado, viu? Enviou ali nossos pais a primeira vez. E a segunda foi José, conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifestada a Faraó. José mandou chamar seu pai, Jacó, e toda a sua parentela, que era da 75 almas. 75 almas. 15, no 15, e Jacó desceu ao Egito, onde morreu. Ele e nossos pais. E foram transportados para Siquim,
e depositados na sepultura de Abraão. Comprará por certeza somar de dinheiro ao filho de Emor, pai de Sequim. Aproximadamente, se porém o tempo da promessa de Deus tinha feito, multiplicou no Egito, até que levantou outro rei que não conhecia José, esse usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a nosso ponto de os fazer enxergar as suas crianças para não serem multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso. Moisés era um menino muito bonito, uma criança linda. E foi 3 meses em casa de seu pai. Eles tentavam acompanhar Moisés. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e a criou como a sua própria filha. E Moisés foi instruído em toda a ciência do egípcio. Ele era o poderoso em suas palavras e obras. Quando completou a idade e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Isabel, e vendo maltratado um deles, defendeu e vingou o ofendido, matando os egípcios. E ele cuidava de seus irmãos. Entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando, eles foi por visto, quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, porque vós agradais a um outro, eu que ofendia seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste um egípcio? E esta palavra fugiu Moisés. Moisés fugiu. E esteve com estrangeiros na terra de Mídia,
onde gerou 2 filhos, e completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto de Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. É tremendo, hein? No meio de uma sarça aparece um anjo do Senhor. Então Moisés, quando viu isto, ficou maravilhado. Ele se maravilhou. A visão, então, se aproximando-se para observar, foi-lhe dirigido a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus, teu Deus. Maravilha. Teu Deus. Paz ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Jacó. E Moisés, todos trêmulos, ousava a olhar. Ninguém nunca olhou a face de Deus. Ele disse-lhe: Senhor, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi os seus gemidos, desci a livrá-los. Agora, pois, vem enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz, e este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Amém? Então, gente, eu vou marcar aqui, porque depois nós vamos lendo mais aqui, tá? Vamos dar mais início aqui. Eu já andei lendo bastante aqui, é porque tem hora assim, tem hora não. É porque minhas vistas ela embaraça quando chega essa hora, assim, quando eu leio muito. Aí, né, a leitura não sai boa, certo? Então, aí eu dou uma parada. Amanhã eu leio mais e deixo orações sem cessar, porque eu ainda vou fazer a capa, tudo bonitinho, tá? Vou ver se eu procuro fazer mais, deixar mais, uma atrás da outra, uma em sequência atrás da outra, toda noite, mas ela fica. Quem quer, chega. Quem quer deixar um pedido de oração, deixa, porque a gente tem os momentos de oração da gente também, de botar o joelho no chão, de falar com Deus. E é nesse momento, a gente não usa nome de ninguém. Eu não uso em redes sociais para estar falando em orações. Quem quer deixar, deixa. A gente toma nota e lembra daquela pessoa na hora, entrega para o Santo dos Santos, que é só Ele que pode fazer a obra. Só Ele que pode curar. É só Ele que é por nós, é só Ele que é por mim, é só Ele que é por você. Entenda isso. Deus dos exércitos
não há outro. E o Senhor Jesus Cristo. Neles vocês podem crer, tá? E esperar e confiar. Assim como eu comecei falando no livro, até esqueci, Estevão. O que aconteceu com Estevão não foi fácil, né? Todos sabem a história de Estevão. Quem não sabe, vai lá no livro de Atos. Eu entrei no livro de Atos agora. Vou lendo, vou deixando no gravado aí. E quero que vocês vão, sempre que puder, acompanhando, tá? Porque é uma história muito boa mesmo. Vai ficar como estreia, porque nós estamos em época de oração, nós estamos precisando muito da palavra do Senhor Deus. Nós estamos precisando de cura, nós estamos precisando de tantas coisas que vocês nem imaginam. O que está por vir por aí, nem eu imagino, nem eu sei. Eu sei que nós precisamos do Senhor, nós precisamos de um milagre. E esse milagre, quem tem, é só o Senhor, é só o nosso Deus. É Ele que é por nós. Então, ore, tá? Entregue sua vida a Ele, converse com Ele. Eu faço orações também, tem sala de oração também na Twitter. Lá, abre o microfone, deixa o outro orador falar também, tá? E quanto mais puder levar o ídolo do Senhor, melhor. Mas lá eu tenho que ver o jeito que tá marcado ali, lá, né? Porque eu trabalho aqui, faço lá na oração, sala de oração, faço a oração. Fiz na segunda-feira, é bem provável de fazer de novo na segunda-feira, na Twitter, tá? E tô sempre fazendo trabalhos aí, mas a oração sem cessar, ela está sempre comigo. Faço no Instagram, faço em qualquer lugar. E peço a vocês, acompanhem. Se apegue a Cristo. Não larga dele agora, não. Larga não. Porque o prejudicado é só nós. Deus, Ele é Deus. Entendeu? E nós somos simplesmente nós. Sem Ele, o que nós somos? Nada. Não chegamos a lugar nenhum, não resolvemos nada, não fazemos nada, porque para tudo nós dependemos desse amor, tá? Então, sinta a presença dele aí agora, Espírito Santo de Deus, entra com sua obra agora, falando com cada vida, com cada um, agora nesse exato momento, aquele que está precisando, está se curvando, que está fechando os olhos, que estão te pedindo, Pai, atenda. Atenda o pedido dessa mãe, desse pai, desse filho, dessa pessoa que eu não sei qual é o problema, mas tu sabe qual é o problema que ela está passando agora. Atende, atende, Senhor. Tome posse. E que ela também tome posse para todo o sempre em nossas vidas. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar aqui de estreia, não tem problema não, a hora é qualquer hora para trazer a palavra do Senhor, tá? É o tempo de editar e de soltar aí, amém? Graça e paz. E amanhã estarei gravando outra também. Vamos estar na campanha de novo, que nós estamos em tempo de oração. Amém.